Primeiro, conta pra gente um pouco mais sobre a Natália Carreira, né? Assim, além da música, fatos que você acha interessante, gostaria de compartilhar. E também fica à vontade para contar sobre a sua história de saída do armário e como você se descobriu uma mulher lésbica. Sim, eu já saí do armário já faz bastante tempo, mas enfim, não foi muito problemático no sentido familiar, porque a minha mãe é muito, muito, muito aberta com isso, ela é super de boa, então todo o meu processo de descobrimento e de assumir minha sexualidade foi muito tranquilo. Assim, eu sempre tive bastante liberdade para conversar com a minha mãe, e ir para casa das minhas amigas, trazer a amiga em casa, apresentar as pessoas para minha mãe. Então, foi sempre muito, muito tranquilo. Então, desde muito antes de eu entender a minha sexualidade, minha mãe já sabia de coisas. Então, as primeiras vezes que eu fiquei com meninas e tal, quando eu tava meio confusa, minha mãe tava, assim, mais ou menos por dentro do processo. Então, eu nunca tive um momento de sair do armário e falar, gente, sou lésbica. Eu, na verdade, com 19 anos, eu apareci com uma namorada e foi isso, assim. É, minha mãe aceitou super bem, é, deu tudo certo e foi bem bonito, assim. Minha namorada da época foi bem presente, assim, minha mãe praticamente adotou ela, na verdade, foi bem bonitinho, mas meu pai não é a mesma coisa, assim, meus pais são separados e meu pai não morava com a gente e para ele, o processo foi mais difícil, então eu tive que ter um momento de me assumir para ele, sim. E não foi fácil, assim, houve um afastamento bem grande. Ele quis ficar mais distante de mim nessa época por uns meses. Mas depois acabou dando tudo certo na medida do possível, na medida que ele consegue compreender. Ele conheceu minhas namoradas que eu já tive até hoje. E ele tenta respeitar da maneira dele, mas ainda tem um caminho a ser percorrido. Agora, conta pra gente sobre a sua história com a música. Quais foram as suas motivações, por exemplo, para seguir por esse caminho e o porquê, além de cantar, cantar para outras mulheres lésbicas? Então, eu comecei a cantar justamente nesse processo, assim, perto dos 19 anos. Antes eu já cantava, fazia bandinha cover na escola, cantava nas apresentações nos saraus que tinha, show de talento, eu sempre estava envolvida com isso. Comecei a compor umas coisas mais ou menos, e aí no ensino médio eu tinha uma bandinha que a gente tocava umas coisas, era bem divertido. Mas depois eu entrei para a faculdade de artes visuais, né? Enfim, aí ficou meio confuso e tal. E nessa época, com 19 anos, eu tive essa namorada que começou a ter a ideia de me ajudar a fazer minha música. Então, ela tinha um celular com a câmera super boa, e aí ela começou a me filmar, eu fazia os covers, ela me filmava, me ajudava a postar e divulgar. Enfim, deu certo, assim. Eu comecei por aí, eu e ela fazendo os vídeos. E as músicas eram muito sobre isso, sobre ela, sobre aquele meu momento, sobre minhas amigas. Eu fazia. Minhas 4 primeiras músicas foram essas, né? Geminiana, Ruiva, foram as 2 primeiras, e Pertencei e o Tempo. E aí eu conheci o Gustavo Halfeld, que por acaso é meu meio primo. Eu conheci ele pela internet, por acaso ele era produtor musical. Aí eu falei, véi, eu tenho umas músicas aí. Aí fui na casa dele, mostrei pra ele, toquei pra ele. Ele falou, bora fazer acontecer. Eu tinha nada de dinheiro, a gente foi meio que fazendo. Ele fechou uns preços legais pra mim, a gente foi fazendo juntos. E foi um processo, assim, de eu me entendendo enquanto compositora, enquanto cantora.
Enfim, as músicas mudaram no meio do caminho. Foi tudo assim, levou quase um ano pra fazer 4 músicas, porque era tudo muito difícil, era muito crua, eu não sabia o que que eu queria, não sabia o que que eu tava fazendo. Eu ia fazendo e aprendendo, mas foi bem legal. E quando eu lancei Geminiana, eu lancei Geminiana antes, né, no YouTube. E deu uma estouradinha assim, eu pensei, porra, vai funcionar. E aí eu acho que foi isso que me impulsionou, assim. E eu acho que nada especificamente na época me impulsionou a cantar sobre mulheres lésbicas para outras mulheres. Foi muito natural, assim. Eu tinha acabado de sair da adolescência, eu tava apaixonada, era muito natural, assim, cantar sobre elas, cantar sobre como eu me sentia, sobre a beleza que eu tava descobrindo nelas. Era tudo muito novo, muito estranho. Eu já tinha ficado com outras meninas, mas foi nessa época que eu comecei a de fato me entender. Então foi muito natural, não teria como escrever sobre outra coisa nesse momento. Por que cantar sobre o amor lésbico? Assim, qual você acha que é a importância de falar sobre a nossa forma de amar e de fazer com que outras mulheres lésbicas escutem a sua música? Por que cantar sobre o amor lésbico, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que faltava mais na época do que falta agora, mas mulheres que cantam do feminino para o feminino, né? Menina, eu estou apaixonada por você. Eu acho que a linguagem ela é muito importante. O jeito que a gente escolhe as palavras é muito importante. Eu levo isso de maneira da minha vida pessoal, de como eu me comunico com as pessoas e quero que elas se comuniquem comigo. E para escrever também eu acho muito importante, porque eu vejo que tem várias referências da música brasileira, né, sapatonas clássicas da música brasileira, que mesmo sendo lésbicas, tem muitas músicas com eu lírico masculino ou vice-versa. E eu entendo também que nem sempre elas são as compositoras das músicas, mas eu acho importante de isso estar claro. Eu acho que é isso que eu falei. O jeito que a gente usa as palavras é muito importante para comunicar o que a gente quer dizer. Então, eu acho que isso é crucial, entendeu? Eu acho que é importante todo aquele papo de representatividade, a gente saber que existem outras mulheres como a gente, amando outras mulheres e cantando sobre isso, e falando sobre isso, escrevendo sobre isso e estando em todos os tipos de registro. Estou muito fixada também nessas coisas de registro, em perceber historicamente como as coisas começaram a aparecer. Então é muito legal ir percebendo também. Que, por exemplo, antigamente era proibido essas coisas serem ditas, né? Antigamente, bastante antigamente. Você não podia escrever, por exemplo, um romance lésbico sem inventar um codinome para como se você fosse um homem. Então, eu acho importante justamente por essa parte histórica de abrir caminhos, de poder ocupar caminhos que foram abertos por outras pessoas e honrar esses caminhos e permitir que outras pessoas sigam o mesmo caminho que você, facilitar esse caminho, esse acesso a esse caminho para outras e permitir que elas comecem a abrir novos, né? E ramificando e deixando as coisas cada vez mais fáceis e com mais sentido pra gente. Conta pra gente se você já recebeu assim algum depoimento de alguma outra sapatona que ouviu as suas músicas e que você acha que seja assim, bom de compartilhar. Eu já recebi muitos depoimentos de pessoas de lésbicas que ouviram minhas músicas, se identificam, que estão ou estavam passando por um momento difícil, ou que a minha música é a música do relacionamento dela, com a namorada dela, com a ex dela. Essa é a mais clássica, né? Falar que Geminiano ou Ruiva são a música do relacionamento. Mas tem uns depoimentos bem emocionantes, assim, que eu recebo, tipo, eu tava muito mal, e aí eu ouvi sua música, e fiquei ouvindo, sei lá, todos os dias, e comecei a me perceber melhor, enfim, criar outras coisas. Tem gente que cria em cima das minhas criações, isso é muito legal, né? Que escrevem outras coisas, ou, sei lá, fazem desenhos, inspirados nas músicas. Eu acho isso muito, muito bonito. Toda vez que eu recebo uma mensagem assim, eu sinto que faz sentido. Quais são as suas referências lésbicas na música e por quê? Quando eu tava começando, tem uma presença específica que eu sempre penso, assim, que foi a Ana Miller, que eu não conhecia o trabalho dela,
na época que eu tava fazendo cover ainda. E aí eu conheci ela pessoalmente, um amigo me levou no show dela e a gente. Ele era amigo dela e a gente começou a conversar. E eu falei que eu nem sei se ela lembra disso, mas eu falei que eu era cantora e tal. E aí ela falou, cara. Aí eu falei pra ela, né? Tô fazendo os covers e tal, assiste lá. E ela falou, cara, eu vou te dar uma dica. Para com os covers, foca no que você quer cantar mesmo. Foca no autoral, vai dar mais certo. E aí, vai, eu não sei porquê, mas eu, pá, ouvi muito isso. E aí foi nessa época justamente que eu comecei, que eu fui, mostrei minha música pro Gustavo e a gente começou a, a produzir isso. E aí depois eu conversei com ela várias outras vezes, ela deu ainda alguns outros toques de como que de qual distribuidora que ela usava, daí eu fui usar a mesma. Então isso foi bem legal assim para mim. Na época eu tinha uma música bem parecida com ela, né, que é uma coisa mais voz violão, mais nova MPB, e era exatamente o que eu fazia na época, então foi uma referência muito forte. Hoje em dia eu tenho outras referências, umas referências de outros lugares, uma galera não, na verdade tem umas referências de gente até mais nova que eu, tipo a King Princess é uma referência bem forte, mas ela é mais nova que eu, começou depois de mim, inclusive, um pouco ao mesmo tempo, um pouco depois. É, algumas referências no pop gringo tem um grupo que chama Nimo. Nimmo. É uma dupla, na verdade, de melhores amigas sapatonas. Eu não sei de onde elas são, se elas são da Inglaterra, da Bélgica, uma coisa assim. Elas fazem um eletropop muito massa. Enfim, tenho várias referências lésbicas. Hoje em dia eu recomendo o trabalho da Energia da Ixona, que é um portal, eu diria, de notícias de música lésbica. E são de umas meninas aqui de São Paulo. E elas mapeiam artistas lésbicas do mundo todo. E é bem legal também. De lá eu tiro várias refs. É bem bom. E peço agora, pra gente encerrar, assim, pra você deixar uma mensagem para as mulheres lésbicas que irão escutar essa entrevista. Olha, eu acho que ser uma mulher lésbica e criar sobre nós e para nós pode ser muito difícil, porque muitas portas ainda estão fechadas pra gente, mas se a gente não meter o pé na porta, ninguém vai abrir pra gente, ninguém vai convidar, ninguém. Mulheres lésbicas precisam entender que somos nós por nós e parece um pouco tópico, cirandeiro, talvez, mas a verdade é que se a gente não pegar na mão uma das outras e fazer junto, caminhar junto, pegar na mão de quem já veio e já foi embora, pegar na mão de quem ainda vai vir, que nem o que eu disse. Eu acho que se a gente não fizer isso, não tem como, porque é uma quebra de sistema o jeito que a gente vive e ama e cria. Então a gente precisa se impor, não ter medo, apesar de ser às vezes inevitável. A gente precisa, sei lá, se apoiar uma nas outras, nos apoiar nas histórias de quem já veio.